Palavra de vida eterna de 4 de abril, quarta-feira da oitava da Páscoa. É a palavra de Deus hoje do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram lá de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante, e eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmavam: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Essa é uma das passagens que eu mais gosto dos discípulos de Emaús, né? Tinha acabado de acontecer toda essa caminhada que nós acabamos de reviver, a morte, a ressurreição de Jesus. Os discípulos estavam tristes, decepcionados, porque eles esperavam tanto de Jesus. Por fim, Jesus morreu, né? O corpo sumiu, desapareceu. Então eles estavam voltando para casa tristes. De repente chega um homem e começa a caminhar com eles. Mais uma vez não reconhecem, é Jesus, mas não reconhecem que é Jesus. E Jesus então interroga, né? Pergunta por que eles estão tristes, e eles vão dizer. E aí então Jesus ele começa a falar sobre a palavra. Ele vai lá no Antigo Testamento, né? Moisés, profetas, e traz para que eles possam perceber que tudo aquilo que os profetas disseram, que está lá na palavra, está acontecendo. Eles estão lentos para crer, né? É só abrir os olhos. Tudo o que foi dito na palavra está acontecendo, né? E aí então Jesus foi colocando a palavra, foi explicando, né? A gente percebe porque lá no final eles vão dizer que o coração começa a arder, a palavra de Deus começa a entrar, o coração começa a arder,
E aí chegam na casa, Jesus dá a impressão que vai adiante, mas eles falam: fica conosco, Senhor. E então eles entram, sentam na mesa, eles abençoam o pão, Jesus parte o pão e quando parte ele desaparece e o pão partido fica. E aí eles reconhecem, os olhos se abrem e eles reconhecem Jesus no pão partido. É uma passagem muito bonita, que hoje nós possamos dizer para Jesus: fica conosco, para que possamos fazer essa experiência bonita desse Deus vivo no meio de nós, seja através da palavra, seja através do pão partido, da Eucaristia, seja através da nossa ação solidária, do nosso partilhar, do nosso servir lá fora com os nossos irmãos. Então que Deus nos abençoe e que a exemplo desses dois discípulos de Emaús, nós possamos também ter o nosso coração sempre ardente, aquecido pela palavra, pela Eucaristia, por essa presença viva de Jesus ressuscitado. Deus te abençoe. Fica conosco, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.